Eu fui para outro mundo agora. Certeza. Ai, meu Deus, eu que gosto tanto de dormir. Ah, mas quando a gente dorme bem é outra realidade mesmo, né? Ai, nem fala. Eu ando tomando remédio para dormir, até com os remédios para dormir eu ando acordando. Sério? Nossa Senhora, Não, é difícil. só por Deus. E Eu aí, acordo todos. pode falar Desculpa. isso. Não, Não, só ia falar que eu acordo todos os dias 5h30, só para você ter uma ideia. eu não acordo muito longe disso, não. Já fez a prova, Guilherme? Manda para mim, então, que eu vou corrigir e passo para o Sancel para ele colocar sua nota. Beleza. Manda o teu e-mail aqui no chat, por favor, ou lá no WhatsApp mesmo, que eu já encaminho para lá. Tá bom, vou passar aqui. Valeu. Boa Oi. noite, beleza? Oi, Adilci, não gostei desse boa noite, não, hein? Ô, louco. Tô descolado, você fala com uma dor na coluna, no nervo ciático hoje, que tô parecendo um velho de 47 anos. Eu tenho 46. Ai, eu tenho 42, ó. Não pode ser. Não pode falar assim, não, que eu não tenho dor nenhuma, meu amigo. Eu tô 10 anos pela frente. Eu rodei meio murcho pra você. Foi igual caminhão de prefeitura, meio novão, mas tô meio cabadão de lata. Ai, gente do céu. Tá difícil para todo mundo, né? A gente reclamava antes, mas agora parece que tá pior. Rapaz, eu falar pra você, tem dia que eu não sei, já, mano. Tem dia que dá um desânimo, dá vontade de fechar a faculdade, meter o pé em tudo. Tem hora que eu já penso aí, não, se eu fazer isso eu não vou mais. Tem hora que eu brigo com a mulher porque ela não briga comigo. Eu falo, aí, nós não vai brigar comigo. Não, vamos brigar. Pelo amor de Deus, até a mulher mudou, pai, você tá louco. O negócio tá doido. Você compra um negócio num preço, faz uma cotação hoje. Aí amanhã você manda entregar, o cara te manda a diferença da cotação. Eu falei, mas o que é isso aí? Olha, tá duro, hein? Tá difícil, tá fácil não. Tá, eu vou para Paranavaí, né? Vou ter que ir 3 vezes por semana, porque teve um professor que saiu e eu fui abastecer o carro. A hora que eu vi, o álcool tinha chegado a 4,35 já. Eu falei, gente. Eu tinha pedido um carro daquele elétrico, né? Um Corolla daquele novo. Aí minha mulher, pra quê? Pra quê ficar com esse carro de novo aí na garagem? Um carro que não tá rodando. Meu carro, em 1 ano e meio, rodando 3.000 quilômetros. O seu tá aí. Tem uma moto que eu vendi hoje que comprei em 2019, acho que eu rodei 1.200 quilômetros. E tal. Aí não comprei. Agora o carro subiu 20 mil, o combustível subiu o dobro. E eu falei, tá vendo? Tá vendo? Pode escutar aí, ó. Só levei fumo. É bem Doutora, isso. não tem mais jeito. Se não comprar um carro elétrico, claro, quem puder, né? Mas eu falo pra você, se não melhorar essas coisas, não tem mais como o povo rodar. Não. Deus me livre, cara. Você tá doido. Eu tô gastando média. A minha mulher ia levar as crianças na escola, que um estuda no Regina Mundi e outra no NPR, né? Então ela ia, leva uma, depois leva a outra. Aí volta para casa, quem sabe de, aí volta lá no Regina Mundi, busca, e o carro dela faz 4 km por litro. Você dá uma base. Deus me livre. Aí eu falei para ela, aí eu somava quanto ela gastava por mês. Eu falei, parado, vai estar gastando isso? Imagina se voltar a sala. Não, tá doido. É bem isso. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Oi, gente. Oi, Éder. Oi, Celso. Tudo bem com vocês? Amores, antes de eu começar a aula, eu só queria falar um negócio para vocês. O Sancel me mandou uma mensagem sexta-feira à noite. Eu acho que ele fez uma reunião com vocês, né? Foi na sexta que ele fez? Acho que, bom, pelo menos foi na sexta. Ele me mandou uma mensagem, eu já estava até deitada, eu falei assim, é bomba. É bomba. Eu falei, ai, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que eu fiz de errado agora, né? Porque o coordenador mandando mensagem sexta-feira à noite, depois das 10 da noite, eu falei, não, caiu meu barraco agora, né? Aí era uma mensagem que ele tinha feito uma reunião com vocês, que vocês me elogiaram bastante, falou do Adilson, que o Adilson é o meu fã número 1, e falou dos outros também, porque eu acho que vocês estão tendo problemas acho que com alguns professores, com o sistema e tudo mais, né? Então, ele acabou falando isso para mim. Eu queria agradecer aqui vocês, né? Que é sempre bom
saber que os alunos gostam da didática da gente, porque a gente não consegue ser perfeito, né? A gente não consegue saber tudo, né? Vocês sabem do meu esforço de conseguir sempre estar ajudando vocês, né? Eu acho que eu já tenho essa prática, porque eu dou muito aula para primeiro semestre, né? Então, eu entendo muito ali a dificuldade do aluno e acabo levando isso. Boa noite, professor. Boa noite, Adair. Eu acabo levando isso para as outras turmas. Então, queria dizer que eu fiquei muito feliz de vocês terem falado bem de mim. Eu imaginava já que vocês gostavam de mim, né, que vocês gostam de mim, mas eu não esperava receber uma mensagem do coordenador, e isso faz um bem muito grande para a alma do professor, tá? Eu sei que aqui eu tenho alunos que são professores já, né, então isso só deixa meu coração mais cheio de alegria em tempos tão difíceis, tá? Ai, obrigada, Leila. E vocês sabem que vocês podem contar comigo, né? Eu sou aquela professora que puxa ali para conversar, né? Que pergunta o que está acontecendo, eu estou sempre disponível. Então, precisando, estamos aí, estamos juntos. Beleza? É só não cortar mais o cabelo, professor, tá tudo certo. Professor, eu escutei sempre um ditado, muito tempo atrás, eu não sei onde eu escutei, que diz assim, ó, mérito tem que ser dado a quem merece. Você sabe que eu sou fã, e mesma coisa, todos aqui, ninguém, pelo menos a tua pessoa, ninguém, nem foi rasgatão de seda, não, é um reconhecimento do que você faz pela gente, tipo assim, talvez da maneira que você aborda a aula, você ou senhora, não sei o que você prefere que se chama. Tanto faz. Mas talvez essa abordagem, eu acho que tem que ter isso, essa aproximação, porque o negócio já é chato, assim, em geral, o que nós estamos vivendo hoje. E você não se importar, você não está ali. Claro que todos vão ter nossos problemas, ninguém está feliz o dia todo, nem todos os dias. Mas, na medida do possível, você está levando legal, levando bem. E eu fico feliz em saber que ele te mandou a mensagem. A gente nem ia falar nada. Mas ele mandou. Foi unânime, tá? Eu acredito que não teve ninguém que se... Só quem não estava na reunião mesmo. Não falando mal dos outros professores, entenda bem. O Adair falou aqui que não era para falar mal de ninguém, era para sanar algumas dificuldades que vocês estão passando. Exatamente. Então, ninguém quis pontuar isso ou aquilo. E a gente pontuou para ele, falou, de repente, a professora está passando alguma coisa, o professor está passando por algum momento. Talvez essa distância da gente faz com que a gente entender que, tipo assim, nós somos mais um peso. E muito pelo contrário, a gente está aqui, ó, a gente pode começar a aula 10 horas da noite, todo mundo vai entender. Pô, mas vamos conversar, vamos dialogar para ficar legal para todas as partes. Com certeza, né? E você conduz esse diálogo aqui com tamanha sabedoria. Então, a gente é muito grato. Estou falando em meu nome e em nome de alguns alunos. Então, a gente está aqui para te agradecer. Obrigada, Dair. Um elogio sempre é bom em tempos difíceis, né, meus queridos? Sempre é bom. Eu também fico grata, vocês sabem que essa turma aqui é a turma que me alivia, né? É aquela turma que eu venho para dar aula, assim, não que com as outras eu não dê aula com prazer, mas é que aqui eu sei que eu tenho companheiros de aprendizado, né? Aqui a gente pode aprender junto, pode discutir junto, pode falar de outras coisas sem ser da disciplina, né? Você notou o tamanho do problema que você pode estar criando no futuro ou não? Por quê? Que problema? Você imagina se aí uma grande parte daqui te chama para ser orientadora e você notou que acaba sendo um problema lá na frente. Nossa, imagina, menino. Obrigada, Éder. Na verdade, na outra faculdade que eu dou aula, eu acho que eu sou uma das professoras que também tem mais TCC. Não sei se também por causa da disciplina, porque lá eu trabalho com direito do trabalho, né?
Mas eu vejo que tem professor que às vezes tem 2, 3 TCC para orientar, e eu tenho 10. A diferença é grande, mas não tem problema não. Vocês escolhendo na minha área, eu oriento, não tem problema. Bom, os Vegas da profissão vai ser seu grande problema. Vai não. Pessoal, vamos então. Eu já deixei um material para vocês lá hoje. A gente tinha falado antes da prova de ação civil pública, né? Hoje a gente vai estar falando de ação popular, tá? A gente vai estar falando de ação popular. Com certeza, Adair, nós vamos ser bons colegas de profissão. Com certeza, eu vou encontrar vocês no fórum. Hoje eu ainda estava preparando a aula de uma turma que eu dou para primeiro semestre na outra faculdade, que chama Iniciação ao Mundo Jurídico. E daí eu falo das disciplinas, das possibilidades de carreira, né? Magistratura, delegado, né? O próprio advogado em si. E daí eu estava pensando, nossa, eu não vejo a hora de encontrar um ex-aluno meu como juiz, como delegado, né? Olha que honra encontrar uma pessoa ali, ou fazendo audiência comigo. Eu já encontrei alunos, tive um aluno que, aí da SMG, inclusive, que eu fui fazer uma perícia uma vez, e ele era o perito. Era uma perícia de direito do trabalho, e ele que era o perito. Eu fiquei muito contente. É muito bom ver, né? Eu, pelo menos, eu fico muito contente de ver que meus alunos deram certo. É um orgulho grande. Com relação a essa questão de tribunal, não sei se você viu esse caso aí do que matou a esposa, que está em julgamento. Você viu a defesa que o advogado fez? O que é aquilo, meu Deus do céu? Ainda bem que... Você fala de empurrar a moça lá para simular? Ele quase cometeu o crime ali de novo. Então, eu achei muito bom. Acho que foi a OAB que se manifestou, foi isso? Foi. Vários órgãos, na verdade, né? Eu acho que cabe alguma coisa ali, porque, sinceramente, eu não achei que foi justo ali, não. Ficou muito ruim para os advogados, né? E a advogada se submeter àquilo lá também, né, professor? Então, Ayrson, sabe quando a gente fala assim, nossa, por que aquela mulher aguenta aquilo? Sabe, quando a mulher apanha do marido, sofre qualquer tipo. É a mesma coisa. Por que essa advogada aceita isso? Professora, eu li Entendeu? Eu li alguns artigos. Verdade, nem isso. Eu li algum artigo a respeito, e aquele Deladone lá, ele hoje, no Paraná, ele é cotado dentro dos melhores advogados. Eu sempre admirei o trabalho dele, sempre. Eu sou, que nem eu falei de você, tem que ser lá da quem merece. E ela fala uma coisa em um desses trechos que eu li, sabe, talvez eu concorde e não concorde com a fala do Ayrson. Ela falou assim, para mim defender um cliente meu, eu vou onde tiver que ir, eu faço o que tiver que fazer, sabe? Claro que foi talvez uma defesa até para amenizar o caso, né? Mas eu acho que foi um pouco até de exagero. Eu acho que, na verdade, eu estava falando com a minha esposa, ele não quis fazer aquilo, mas na hora ele tomou tal proporção que, sabe, que não encaixou bem. Mas ele, hoje, quem precisa de um advogado de defesa na linha dele, ele é cotado dentro dos melhores. Eu estava até lendo um ranking que alguém me passou, ele está lá, acho que em nono, 13º, nono da outra. Eu entendo o que você quer dizer, mas é que assim, aquele ditado, né? A que custo? Então, não, eu entendi o que a senhora falou, mas ela... E por que ela se sujeita a isso? Então, por quê? Porque ela quer pegar nome junto com ele? Exatamente. Porque ela quer fazer carreira junto com ele? Se ela sair dali, ela vai ficar desempregada? Isso é um motivo justo para ela estar aceitando aquele tipo de encenação? Foi o que eu disse, é uma carona que ela pegou, que isso, queira sim, queira não, vai repercutir muito o nome dela, entendeu? Em outros casos, e ela vai usar isso aí, lá a gente precisou, eu não achei que foi exagero, e isso vai, na verdade,
todo mundo olhou, eu olho muito como um lado positivo e financeiro. Eu sempre olho as coisas e eu vejo uma cifra. Eu sempre falo isso para minha mulher. Isso para ela vai ser uma... Quanto para a sociedade foi uma coisa assim, talvez, sabe, causou um monte de... Não é mimimi, causou uma certa relevância, para ela vai ser um pique de um trampolim, professora. Então, mas é essa que é a questão, Adilson, né? Mas é justamente isso. É óbvio que isso vai ser um trampolim para ela, mas a que custo? Então, quando a gente fala que uma mulher, por que a gente tem? Meu marido é revoltado em a gente ter o tal de crime, do crime feminicídio. É justamente por isso, entendeu? É porque a mulher, muitas vezes, ela não consegue sair dessa relação. Essa advogada aí, ela apresentou a cena, o mesmo intuito do que o marido fez com aquela esposa. Por que aquela esposa, uma advogada formada, essa moça aí, uma advogada formada, por que eles se sujeitam a isso? Porque não tem como você falar que por brincadeira você empurra uma pessoa num tribunal do júri. Não vai pegar bem, entendeu? Se ele quisesse fazer aquilo lá, porque até quando a gente vai fazer essas montagens de crime que a perícia faz, lá a remontagem do crime, eles tentam fazer com as partes. Se não tiver as partes, vão policiais, né, que tenham a mesma estatura, e em último caso, bonecos. A gente não pode estar pegando uma pessoa alheia ali, porque o que é a tese da defesa dele? É que não foi feminicídio, foi lesão corporal seguida de morte, porque daí a pena cai lá para baixo. Então, assim, a que custo isso? É lógico que ela pode entender que para ela é melhor, mas a gente sabe que aquilo ali não se justifica, entendeu? Eu consigo entender que você vê ali a parte financeira, e talvez ela tenha feito por conta disso, e é por isso que eu falo, a que custo? Por que a mulher dele ficou com ele numa relação daquela? Porque para o cara chegar a matar ela, né? Por esganadura, jogar o corpo dela da sacada, gente, essa briga não foi só aquele dia, né? Aquilo lá já vinha de outras vezes. Então, por que ela estava aguentando aquilo? Por que essa advogada aguenta isso? Por conta disso é que a gente precisa ter uma legislação especial para a mulher. Não é questão de mimimi, é questão de entender que a gente, na maioria das vezes, é mais frágil financeiramente e também, assim, 99% das vezes, a gente é mais frágil fisicamente, né? Em quase 100% das vezes, a esposa, ela é mais frágil fisicamente do que o marido. Financeiramente, nem sempre. Mas o que acontece? Tem mulher que, às vezes, ganha muito mais que o marido, mas quem manda em casa é o marido. Ele manda no próprio dinheiro da mulher, que ela trabalha para ganhar. Então, é por isso que a gente acaba precisando desse tipo de legislação. Eu entendo ali que o advogado estava querendo demonstrar como é que aconteceu, né, que ele está tentando tirar de um crime de feminicídio para um crime de lesão corporal, porque a pena vai ser menor para o cliente dele, mas justifica. Vocês já assistiram aquele filme O Advogado do Diabo? Sim, já. Então, compensa você vender a sua alma para o diabo para você ter tudo? Eu vivo falando que eu quero me aposentar, que eu não vejo a hora de me aposentar, entendeu? De parar de trabalhar, de ficar viajando, de ficar sem fazer nada. Eu poderia estar pegando pessoas que pagam muito mais para eu estar defendendo um tipo de coisa que eu não concordo? Eu poderia. Proposta não me faltou, tá, gente? Mas eu quero isso? Não, eu não quero. Por quê? Porque eu, Aline, eu não vejo cifrão. Eu vejo o quê? Eu vejo dormir com a consciência tranquila. Eu vejo um bandido preso na cadeia. Só que a gente sabe também que o mundo é muito engraçado, né?
A gente já viu vários homens aí que foram presos, alguns até réu confesso de estupro e tudo isso e aquilo, e esses caras na cadeia recebem carta de mulheres, cartas apaixonadas. A própria Susana Richthofen, ela arrumou um namorado que é um advogado. Como que pode? Um promotor do caso dela teve que sair do caso porque se apaixonou por ela. Então, fica difícil, porque a gente fala, ai, como é que eu vou defender as mulheres por conta disso? Mas é justamente por isso, é porque a gente essa inversão de valores, né? a gente é frágil, entendeu? E a gente também não é obrigada a entender tudo e nem concordar com tudo, tá? Não, foi bom a senhora citar, que a senhora entendeu bem a minha ótica, você conseguiu enxergar com a minha ótica, entendeu? Não que eu sou contra o que o Ailson, o que o João, o que a Maria, o que os advogados falaram, mas a minha ótica você conseguiu discernir bem, que é o seguinte, talvez aquilo ali vai servir para ela com bico no alavanque. E ela não se importou na imagem mulher. Não. Ali ela não viu a mulher. Mas talvez ela perca clientes mulheres por ter aceitado aquilo ali. Ou até homens, né? Professor, na área criminal, como se trata muito com homem, mais... talvez eu concorde em partes. Mas eu acho que ali, talvez ele nem queria fazer aquilo. Talvez a situação levou aquele excesso que ela tropeçou e tentou cair. Não estou defendendo ninguém. Eu também não achei legal, assim, diante de uma situação. Mas, era um caso, bem dizer, na verdade, já era um caso julgado pela mídia, né? Ele não tinha muito o que fazer com a assessoria. Né? Que, na verdade, ali o que eu achei é que o advogado acabou colocando a mulher na mesma situação da vítima. Exato. O excesso, né? Não tinha necessidade do excesso. Eu acho que podia pegar... Não tinha necessidade daquilo, porque aquilo já tinha sido feito pela... Né? Não, na verdade, aquilo já tinha sido feito pela polícia. Da encenação, você está dizendo? A polícia já tinha feito, então não tinha necessidade. Mas ali, professor... A polícia até jogou um boneco lá da sacada, tem vídeo, tem tudo. Mas ali no tribunal ele estava lidando com jurados, então os jurados talvez não teriam aquele... O jurado tem acesso ao vídeo, né? Não é a mesma coisa do calor então é diferente. Eu entendi. Claro que eu não sou advogado, mas eu entendi os dois lados, né? E eu ainda não tenho posição fixa quanto a isso. Só achei que houve um excesso e isso talvez, para ela, como a imagem mulher, ela não se importou. Ou o que as mulheres iriam pensar. Naquele momento, aí, talvez ela falou assim, vai acontecer e nós vamos derrubar a tal qualificadora. Eu entendi dessa maneira. E o Brasil em si, grande parte, interpretou de maneira diferente, como eu também interpretei. Fala aí, Irson. Foi unânime, né? Foi os 7 jurados que... Então, isso revela que, como eles foram sorteados, né? Que aquela apresentação que eles presenciaram, né, ao vivo, vamos dizer assim, realmente foi mais negativo. Se houve algo positivo, sempre há, né? Mas foi mais negativo do que positivo. Então, eu creio que essa retratação realmente do fato em si, que ele fez aquela encenação lá, porque foi muito brutal. Então, eu acho que não justifica, e eu fico feliz que os 7 jurados homens, né, tenham sido unânimes na condenação. Ele disse que vai recorrer, mas eu acredito que não tenha nenhum recurso aí. Ele pode recorrer, né? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. O professor, esse conteúdo de hoje é o início para a próxima prova ou ele começou passado? Porque eu tô trocando começa de caderno. hoje. Começa porque hoje. Eu estou trocando de caderno, então eu já quero levar daqui em diante. Então começa hoje, né? Começa hoje. Obrigado, professor. De nada. Cadê? Estou procurando aqui o drive. Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Abriu. Tinha esquecido de deixar aberto. Tanta coisa, né, gente? Então, hoje, na última aula, antes da prova, a gente tinha falado da ação civil pública. Agora, nós vamos começar a falar da ação popular. Eu fiz um resuminho lá para vocês,
dessa lei, tá? Mas eu coloquei um livro também lá no material de apoio e eu gostaria muito que vocês lessem só o capítulo da ação popular do livro que eu deixei lá, tá? Que é uma ação que qualquer cidadão, né, pode estar entrando. A gente chama essa ação também de remédio constitucional. Ela necessariamente precisa de um advogado, tá? Ela é diferente, por exemplo, do habeas corpus, que é o único remédio constitucional que não precisa de advogado. Ela tem uma lei própria, que é essa lei 4.717, de 65, e ela também está lá no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. Qual que é o objeto? O que a gente busca, né, nesse tipo de ação? Proteger o quê? A gente tenta proteger patrimônio público, moralidade pública, meio ambiente e patrimônio histórico e cultural. Ô, professora, nesse aqui não entra direito do consumidor? Não, nessa daqui não entra direito do consumidor, tá? Direito do consumidor, se for algum direito difuso ou coletivo, tem que ser por meio de ação civil pública, tá? A ação popular é só esses tipos de bens aqui, tá? Então, só se o objeto da ação for alguma coisa relacionada ao patrimônio público, à moralidade pública, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural, tá? Então, eu coloquei lá para vocês, tá? Uma observação lá no material, que essa ação popular não cabe para... Nossa senhora, eu comi um não lá na frase, hein, gente? Arruma lá depois. Ação popular cabe para defender direitos do consumidor. Não, não cabe. Ficou errado lá no material. Não cabe para defender direitos do consumidor e, por conta disso, ela só serve para defender direito difuso, tá? Ela só serve para direito difuso. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o parágrafo 1º da lei, tá? Aqui vai estar falando quem que pode entrar com ação, tá? E os bens ali. Então, tá lá, ó, artigo 1º. Qualquer cidadão será parte legítima, então qualquer cidadão, a gente já vai ver quem que é esse cidadão, tá? Porque fala qualquer, mas não é qualquer não, tá? Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, Distrito Federal, estados, municípios, entidades, sociedades de economia mista, sociedades mútuas de seguro, ausentes, serviços autônomos, instituições, criação ou custeio, haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio, de empresas incorporadas ao patrimônio, de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos, tá? Então, aqui no artigo 1º, ele vai estar falando, né, de bens, né, do patrimônio público, de qualquer um desses entes aí, da questão da moralidade, né, que a gente vai estar falando aqui também, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural, tá? Então, esse aqui é o artigo 1º da lei 4.717, ok? Então, se ficar alguma dúvida, se vocês quiserem também, vocês podem dar uma lida lá na lei, ela tem acho que 22 artigos só, ela é bem pequenininha, tá? Não vai cansar ninguém. Aí eu coloquei aqui que é uma lei que só serve para direitos difusos, tá? Então, ela não vai funcionar para direitos coletivos e individuais homogêneos. Por que isso?
Porque aqui, na maioria das vezes não, todas as vezes aqui, para eu poder entrar com uma ação popular, eu não vou poder distinguir ali quem são os beneficiários, tá? Então, qualquer dúvida aqui, volta lá para aquela nossa tabelinha, que tem quais são as características do difuso, quais são as características do coletivo e quais são as características do individual homogêneo, tá? Então, a ação popular só serve para direitos difusos. Ó, aqui no slide eu coloquei certo, tá? Não serve para direito do consumidor. Então, se for algum problema de direito do consumidor, né? A gente já deu vários exemplos aqui, não cabe entrar com ação popular, tem que entrar com ação civil pública, tá? Então, não serve para direito do consumidor. O que é patrimônio público? O que é patrimônio público está ali no artigo 1º, nos parágrafos 1º e 2º da lei, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês, ó. Consideram-se patrimônio público, para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. Parágrafo 2º. Em se tratando de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o Tesouro Público concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, bem como de pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas, as consequências patrimoniais da invalidez dos atos lesivos terão por limite a repercussão deles sobre a contribuição dos cofres públicos. O que esses dois parágrafos aqui estão falando? O parágrafo 1º, ele está falando o que é o patrimônio público, tá? Então, são os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou cultural. Então, não é só um prédio, entendeu? Pode ser alguma coisa artística, pode ser, né, algum monumento, por exemplo, alguma coisa estética, né? A gente tem muito estético e histórico, por exemplo, nessas cidades que são tombadas, né? Que tem imóveis que são tombados, né? Então, esses bens também se tornam patrimônio público. Então, não é só aquilo lá que está dentro da prefeitura, dentro lá do escritório do governador, ou lá no Planalto, tá? Então, esses outros bens também são patrimônio público. Instituição ou fundação. Oi. Desculpe interromper. Eu não entendi muito bem o que seria 50% do patrimônio. Vou explicar agora, Irso, vou explicar. Aqui, quando ele está falando de instituição ou fundação, se a instituição ou a fundação for inteira do governo, por exemplo, o governo federal que costuma ter fundações. Ayrson, vê se você me ajuda a lembrar o pessoal mais antigo aí. Lembra aqueles pratinhos azul que a gente comia na escola, na merenda? Vinha, acho que, claro. Fundep, que vinha escrito? Fundepar. Certeza. Fundepar, Fundep, alguma coisa a assim. Canequinha de tomar. A canequinha azul, o pratinho azul. Então, aquilo lá é uma fundação do patrimônio público, tá? Essa fundação, se ela for 100% do governo, tudo é do governo, então tudo dela é patrimônio do governo. Se ela for, por exemplo, 50%, menos de 50% do governo, por exemplo, 49%, o governo entrou para a abertura dessa fundação. Quando você entra com a ação popular, você só vai poder cobrar essa porcentagem
que é do governo. Se o governo só tem 10% ali naquela fundação, eu só posso cobrar esses 10% na ação popular. Porque ação popular é para coisas do patrimônio público. Quer dizer que o quê? Se for 10% do governo federal, por exemplo, os outros 90% não é do governo. Então, não é patrimônio público. É como então, se fosse uma empresa de responsabilidade limitada do governo, né? E aí se limita a porcentagem. Isso, o governo então, responde a porcentagem que é sócio, entre aspas. Entendeu? Então, por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. O governo tem 51% dela. Se a gente for reclamar de alguma coisa do Banco do Brasil, a gente só vai poder reclamar que ponto? 51%. Por quê? Porque os outros 49% não são do governo, são de ente privado. Então, daí não cabe ação popular, porque aquilo lá não é patrimônio público. A Irso e o resto da galera conseguiram entender? Ok, professor, eu entendi. Entendeu? Obrigado. Entendi. Paulo, você entendeu? Paulo Ricardo? Entendi sim, professora, perfeitamente. Tá? Então, aquele parágrafo 2º é isso, tá? Então, eu só posso reclamar do patrimônio daquilo que o governo colocou. Então, por exemplo, eu, o Paulo e o Ayrson, a gente abre uma fundação e o governo investe ali, por exemplo, com material de escritório, né? Mesa, cadeira, computador, e daí eles verificam que a gente está depredando esse material, as mesas, cadeiras. Pode entrar com uma ação popular? Pode, mas só no que tange aquilo que foi fornecido pelo governo federal. Então, se o governo só forneceu mesa e cadeira, por exemplo, ele não vai poder reclamar de televisão, de computador, de porta, do próprio prédio em si, tá? É nessa questão que está falando ali o parágrafo 2º. Beleza? Então, Ok, professora. vamos continuar ali, então. Diga, Celso. Eu entendi o que você colocou. Mas, assim, eu queria pegar um pequeno gancho aqui, porque a relação do centro do patrimônio ou da receita anual. O que é essa receita anual? Tem a ver com o que você disse? É por ano. É por ano. Anual. Então, é a receita. Sim, essa receita anual, mas ela está ligada a esse certame que você disse aí do 50% do governo? Isso, é porque às vezes pode acontecer do governo injetar uma verba por ano, entendeu? Ele não comprar móveis ou alguma coisa nesse sentido. Ele injetar dinheiro ali nessa receita anual. Por isso. Ok. E daí essa receita tem que ser utilizada no que está especificado. O governo, você abriu a sua fundação, a sua associação, e o governo está te fazendo um repasse. Então, quem fiscaliza isso? Normalmente é o próprio governo ou a população. Se a população entender que corre o risco de o dinheiro estar sendo, ou o dinheiro que recebeu vai ser utilizado de uma forma incorreta, você pode estar entrando com uma ação popular preventiva, que a gente vai estar falando ali para frente. Ou, se o dinheiro foi utilizado, já foi utilizado de uma forma incorreta, você pode entrar com uma ação popular ressarcitória, né, para ressarcir aquele dinheiro que foi utilizado de maneira incorreta. Mas essa ação popular, eu não posso entrar de maneira individual, só coletiva, não? Pode, a gente vai falar disso. É que ela não é para atingir direito individual, tá? Ela é para atingir direito coletivo. Mas é o cidadão, qualquer um de nós aqui pode entrar com uma ação dessa, mas precisa de advogado. Você quer falar, Gilson? Professora, numa situação dessa, as pessoas, vamos supor, a gente é sócio do governo e tal, e a gente depredou o patrimônio, ok. O próprio governo, ele pode entrar com essa ação civil pública
questionando a 50% dele que nós depredamos, ou tem que ser um terceiro? Ou alguém que viu, ou alguém que se sentiu ofendido pela situação, ir lá e questionar? A gente vai falar dos legitimados já. Fala, Angria, fala. Melk. Ei, professora, Melk, é o seguinte... eu sempre esqueço, Melk, desculpa. Arruma teu nome aí, Melk. Tá bom. É o seguinte, qual é a diferença aí dessa ação popular, por exemplo, para uma improbidade administrativa no que tange, por exemplo, o caso do Witzel, né? O ex-governador do Rio de Janeiro. Porque ali ele desviou, né, aquele dinheiro que veio... Então, ali no caso do Witzel, entraram, acho que foi com ação civil pública, porque foi de dano ao erário, não foi de dano ao patrimônio público. Ah, entendi. Ao erário, né? Isso, ao erário. Eu vou falar aqui também vai ter essa questão de dano ao erário, mas relacionado com o patrimônio público. Tá, mas e se, por exemplo, a verba fosse para alguma coisa que fosse classificado como bem ao patrimônio? Continuaria sendo... Na verdade, André, a gente tem, Melk, a gente tem a possibilidade das duas ações, tá? Em alguns casos, a gente tem a possibilidade das duas ações, tanto a ação civil pública, quanto a ação popular. A ação popular, ela é mais voltada ali para dano do patrimônio. Se não tiver encaixado ali dentro do dano do patrimônio, você já pode entender que é ação civil pública. E normalmente não, né? Verba que vem do governo federal, o que acontece? Saúde e educação, as verbas que vêm do governo federal para a saúde e para a educação, essas verbas necessariamente elas são vinculadas. Então, obrigatoriamente, quem recebe, o governador ou o prefeito, ele tem que utilizar essa verba, se é da saúde, na saúde, se é da educação, é na educação. Vou dar 2 exemplos aqui, um de educação e um de saúde. O prefeito aqui de Maringá, não sei se vocês viram, mas tem uma denúncia dele, porque ele recebeu verba do governo federal. Eu não sei se essa verba veio como verba vinculada da saúde, porque eu acho que é muita burrice uma pessoa saber que é verba vinculada da saúde e utilizar em outra área. Ele pegou essa verba, que era uma verba que era para o Covid, até onde eu sei, e ele usou, parece que para contratar funcionários de cargo e comissão, e fez a reforma no aeroporto. Tá? Então, se é uma verba vinculada, ele não poderia estar utilizando essa verba em outra coisa a não ser na saúde, tá? Então, caberia aí um inquérito, né, para apurar e depois, caso se comprove, uma ação civil pública de ressarcimento ao erário. Outra questão da educação. O município recebe verba do governo estadual e do governo federal para a educação. Essas verbas também são verbas vinculadas. Aqui em Maringá, por exemplo, a gente tem verba da educação depositada. Mas aí perguntam assim, por que o prefeito não faz creche, né, para aumentar o número de creches que a gente tem. O prefeito, ele até pode construir creches, mas o que acontece? Qual que é o impedimento aqui de Maringá, o impedimento legal daqui de Maringá? Ele até pode construir creches com esse dinheiro que vem para a educação do governo federal, mas ele não pode pagar salários dos profissionais que vão trabalhar nessas escolas com verba do governo federal. Salário de funcionário público tem que ser pago pelo ente que o contrata. Então, o que acontece? Como a folha de pagamento daqui de Maringá já está acima do limite, já está estourada, ele não pode estar mais abrindo creche,
Ele não pode mais estar construindo creche. Ele tem dinheiro? Ele tem dinheiro. Mas ele pode construir? Não, ele não pode construir. O que eles estão fazendo, então? Eles estão pegando esse dinheiro e estão contratando o serviço de educação em escolas privadas, que é o que o prefeito está fazendo aqui. Beleza? Então, só para vocês entenderem aqui essa questão da verba. Na saúde e na educação, necessariamente as verbas são vinculadas, tá? Agora, nos outros, vai depender muito do projeto de lei, de como é que veio aquela verba e tudo mais, mas a da educação e a da saúde, elas têm que ser utilizadas naquela secretaria, tá bom? Nossa, gente, 8h15 já. Nossa aula passa muito rápido, né? Então, aqui, parágrafo 1º e 2º. Depois eu coloquei aqui para vocês, esse aqui a gente já viu. Deixa eu colocar aqui para apresentar, para ficar maior, porque senão nem eu enxergo. Moralidade. A gente tem um conceito de moralidade. Cada um tem um conceito do que é moral e do que é imoral, né? Vocês já tiveram uma aula de ética, uma professora queridíssima, né? Mas a gente tem ideia ali do que é moral, né? Mas aqui no Brasil, é difícil a gente falar em moralidade, né? Principalmente agora, em tempos de pandemia. A gente sabe que, por exemplo, vamos dar um exemplo aí, eu não sei valores, estou só inventando. Um respirador desses que as pessoas que vão, né, entubada precisam, esse respirador mecânico, vamos supor aí que ele custe R$5.000. E a administração pública vai lá e compra esse mesmo respirador por R$25.000. Quer dizer, 5 vezes mais. A gente sabe que tem valores que são 1000 vezes a mais, tá? Então, aí você pode estar entrando com uma ação popular por conta da moralidade, porque aquele valor que o ente público pagou é imoral, né? Tem que estar juntando ali a documentação e tudo mais, comprovando o preço do aparelho, né? Os orçamentos, mas a moralidade a gente não tem um conceito determinado para ela. O que aconteceu muito na pandemia é que, assim, por exemplo, todo mundo estava querendo, né? Então, quando todo mundo está querendo, o preço vai lá nas alturas. Outra coisa, pode ser feito compra por dispensa de licitação. Dispensa de licitação, você não passa por um processo de licitação para estar verificando ali todos, né? Todos vão lá apresentar as propostas, isso e aquilo. Não, você faz 3 orçamentos e compra ali do mais barato. Então, a gente teve isso também, né? Então, daí, falar o que é moral, o que é imoral aí dentro, né? Dentro de uma pandemia. Então, por isso que a gente fala que o conceito de moralidade, ele é indeterminado, tá? Ato administrativo ilegal. Esse aqui é outro que cabe, né, uma ação popular. Então, por exemplo, o prefeito fez um decreto ou fez uma portaria e aquele decreto, aquela portaria tem algum artigo que contraria, por exemplo, a Constituição Federal, a lei orgânica do município, tá? Então, ele já vem viciado, é um elemento já viciado. Tá? Então, o ato administrativo ilegal é isso, tá? Então, é quando o prefeito faz um decreto, uma portaria, e ele vem viciado com algum erro, ok? Com alguma ilegalidade. Quando que cabe ação popular? De ato administrativo, de ato particular, de lei de efeito concreto e de acordo judicial. Então, algum ato administrativo, esse que eu acabei de falar para vocês aí, de algum ato particular, por exemplo, se ele der alguém prejudicar um particular, prejudicar o meio ambiente, né, não respeitar alguma regra de meio ambiente,
né, tacar fogo, não respeitar aqueles limites de APP, né, que tem que ter lá da beira do rio, tem que ter por exemplo, aqui em Maringá, todo bairro novo que surge, né, todo loteamento, ele tem que ter uma área mínima ali, uma percentagem mínima de área verde, né, então o particular que acaba descumprindo a lei, e nessa daí também cabe uma ação popular, tá? E lei de efeito concreto, tá? Essa daqui é quando, por exemplo, a prefeitura doa um terreno para um particular, e aquilo lá vai causar um dano ao erário, tá? Vai ser um ato lesivo ao erário. Pode ser que a prefeitura dê um bem para um particular e aquilo ali não cause dano ao erário? Pode. Por exemplo, aqui em Maringá, o Sindicato de Servidores Públicos Municipais, eles ganharam da prefeitura o terreno para a sede do sindicato, tá? Mas foi para votação, fez um projeto de lei, né? E daí conseguiu fazer essa doação. A NPR, eu não sei se o Adilson pode me dizer se o terreno de lá, se o imóvel é da administração pública, se foi doado. Professora, tem lá, é o seguinte, lá é 4 terrenos. Acho que 3 terrenos lá é de particular, que foi uma doação particular do doutor Ângelo, se eu não me engano. Não é Ângelo, não. Eu vou lembrar o nome, eu falo. E um lá é uma doação, que é uma doação, aquela doação de 20 anos, sabe? Sei. Mas é do município? Então, do município. Porém, agora estão se cogitando essa doação definitiva, né? Mas eu ainda acho que não tramitou. Tanto que em 2016 eles quiseram dar alguns terrenos para a gente, até muito grande, sim, dava 10 vezes o tamanho dali. Mas lá perto do aeroporto, lá do contorno, nós não aceitamos, porque... Ficava muito fora de mão. Não, uma criança convulsiona ali. Até a gente chegar no hospital, eles não se atentaram a isso, entendeu? Então a gente acabou ficando ali. E agora parece que a Avenida Mauá quer passar ali, vai atravessar para o novo centro ali. Então a briga medonha ali, tá? Vai longe isso ainda. Mas um dos terrenos ali não é. É aquela doação. Eu não lembro qual que é o nome daquela doação de 20 anos, sabe? Eu sei. É que antes não podia ter doação definitiva. Então, mas tá assim, tá bem tramitado, mas agora a briga começou a engrossar, porque agora envolveu o interesse particular de alguns familiares poderio de Maringá na política, então, que é dono daquela parte de trás ali, e agora o negócio engrossou mesmo. Eu não sei nem se isso vai sair nessa encarnação. Vamos esperar. Então, gente, lei de efeito concreto, por quê? Porque para o município, o estado ou a União, para ela doar um bem, né? Aqui eu estou falando de efeito concreto, eu estou dando esse exemplo do bem, tá? Mas não necessariamente precisa ser um terreno. Pode ser um automóvel, pode ser uma ambulância, material, tá? Para ela fazer essa doação do bem, tá? Tem que ser feito uma lei, tem que fazer o projeto de lei, tem que ser aprovado e tudo mais. Então, se acontecer de doar um terreno, por exemplo, para um bambambam aí da política, né? A prefeitura doar um terreno para um bambambam aí da política, antenas ligadas, né? Aquilo lá vai causar uma lesão no erário. Então, não pode ser por decreto, professora? Não, ela pode ser feita, só que por decreto não. Até onde eu sei, tem que passar pela Câmara. Não sei no caso da NPR, né? Não sei no caso da NPR. Mas, normalmente, os prefeitos, para não ficar, com perdão da palavra, com o rabo amarrado de sofrer algum processo depois, eles pedem até parecer para o Ministério Público, né? Para não ter problema depois, não responder depois por dano ao erário por conta disso, tá? Então, lei de efeito concreto é isso, é quando é feita alguma lei e essa lei acaba prejudicando o erário. Por que ele deu?
por que ele doou, tá? Então, aí, nesse caso, se trouxe algum ato lesivo, pode estar entrando com ação popular. O último que estava lá no slide era o acordo judicial. Esse aqui também é se, por exemplo, a prefeitura, o governo estadual ou federal faz algum acordo judicial, só que o acordo é um acordo muito ruim para ele, né? É um acordo muito ruim para ele. Então, ele também pode estar respondendo por uma ação popular. Pode falar, Irson. Eu queria perguntar, aqui na avenida onde eu moro, Avenida Nova, eles passaram aquela ciclovia, pintaram simplesmente, acabaram com o estacionamento de toda a avenida de ponta a ponta, né? Tem comércio, tem um monte de coisa ali, e simplesmente passaram. Aí caberia uma ação popular para poder, porque eles poderiam ter passado no meio, no canteiro central, né? Mas é mais fácil pintar o asfalto ali. E aí o comércio todo ficou sem estacionamento, as residências, não tem como parar, sabe? Mas é uma avenida nova, avenida longa, seria uma ação popular, professor? Ayrson, olha, vou te desanimar agora. Eu nunca vi ação popular para isso, eu acho que até caberia. Mas qual que é o problema aí? Se isso tiver no plano diretor da cidade, entendeu? Daí fica difícil. Foi paga as desapropriações, certo? Se houve desapropriação, se foi pago e o juiz homologou, eu acho que não tem mas é que já é uma avenida, é isso que ele está falando. Ele só tirou igual ali na Brasil, lembra das costelinhas que tinha ali no meio da Brasil? Tiraram todas as costelinhas ali na Brasil. Eu não tenho muito Aqui na Morangueira fizeram isso, Ayrson. Tiraram o estacionamento de grande parte. Eu moro aqui pertinho da Morangueira. Tiraram os estacionamentos ali da Morangueira. Teve vários comerciantes que entraram com uma ação. Não sei se foi o caso da ação popular, mas como estava no projeto de mobilidade da cidade, não. Porque não adiantou. É uma área pública, e a área pública quem manda é o governo, na calçada, se quiser colocar um ponto em frente à tua casa, ele pode colocar. Uma área de descarga, carga e descarga em frente à sua casa, ele pode, uma vez que você não é dono dessa área pública, essa área pública é de todos. Então, vamos supor, só os comerciantes, essa área é minha aqui também, se é da professora. A gente tem assim, ó, a calçada, por exemplo, ela é de responsabilidade do proprietário do imóvel, mas quem tem que fiscalizar ela é a prefeitura. Exatamente. Eu já entrei, por exemplo, com uma ação de uma cliente que ela tropeçou numa raiz de uma árvore e daí ela quebrou o pé por conta daquilo. E eu entrei com uma ação contra a prefeitura. Por quê? Porque a dona do imóvel me informou que ela não conseguia arrumar a calçada porque a prefeitura não fazia a poda da árvore. Então, não tinha como eu entrar com uma ação contra a dona do imóvel, entendeu? Sim, professora, mas só deixa eu terminar. Sim, professora, mas com relação a essa avenida, sendo uma avenida nova, tem o canteiro central, por exemplo. Claro que o investimento seria maior, não tem nada, não tem nada no canteiro central. Entende? Não tem árvore, não tem nada. Só teria que gastar um pouco mais para poder fazer, porque realmente paga por IPTU, tudo, do mesmo direito que o outro cidadão do outro lado da avenida tem o estacionamento, o lado de cá também tem o direito ao estacionamento. Será que não existe uma forma aí, professor? Não, lógico que existe. Você principalmente ter ido falar com os vereadores quando isso estava no projeto. Agora eu acho difícil você mudar isso, entendeu? Até porque esses projetos de rua e tudo mais, normalmente eles são feitos do governo, do município e recebe apoio do governo do estado. Então, mas tem a possibilidade, Ayrson, tem a possibilidade. Professor, a senhora podia dar mais uma explanadinha para mim, se não for pedir demais, nesse ato administrativo e nesse ato particular? Posso. O ato administrativo é quando algum
ente público, um prefeito, né, um secretário, né, um governador, tem algum ato lesivo ao patrimônio, tá? Esse é o ato administrativo. Por exemplo, o prefeito faz uma lei ou um decreto que vá trazer dano ao erário. Tá? Então, ele fez uma lei, um decreto lá que vai trazer dano ao erário, vai trazer dano ao dinheiro da prefeitura. Agora, um ato particular é quando, por exemplo, deixa eu ver até o que é, quando um particular não obedece uma regra que é para uma coletividade, é o exemplo que eu dei lá do meio ambiente. Então, é o cara que, por exemplo, não protege, não faz lá aquele mínimo de verde que tem que ter no loteamento, ou ele vai lá e derruba uma casa histórica, né, um prédio que já foi tombado. A gente tem aqui em Maringá aquele hotel, né, ali na frente da catedral. Ele estava para ser tombado, né? Ele estava para ser tombado. Então, a partir do momento que ele for tombado, os proprietários não vão estar podendo fazer reforma de qualquer jeito, utilizando de qualquer jeito, né? Então, o ato particular é isso. É quando um particular comete algum prejuízo ao patrimônio do município, do estado ou da União. Obrigado, professora. Por nada. E, gente, só vamos passar aqui, ó, para a gente poder... Já deu o tempo, mas só senão vocês não vão conseguir fazer a atividade lá. Atividade sobre quem é ativo ou passivo, professor? Isso. É isso? Acabei isso de publicar a resposta lá. Você tá rápido, hein, meu filho? Tô no ritmo, né, meu? 5º ano, publicar a apresentação de banca de TCC amanhã, a gente vai ficando veaco com algumas coisas. É verdade. Eu coloquei lá para vocês o que é erário, mas eu acredito que a maioria já saiba o que é erário, tá? Mas eu coloquei lá que é esse conjunto de recursos financeiros públicos, né? Então, os bens e os dinheiro de um ente público, Estado, município, União, autarquias, empresas públicas, empresas de economia mista, tá? Requisitos para esse tipo de ação. Então, tem que acontecer uma ilegalidade. O que é ilegalidade, gente? Ilegalidade é quando eu tenho a lei falando de um jeito e está acontecendo de outra forma. Isso é ilegalidade. Mas a lesão, tá? Essa lesão já pode ter acontecido ou pode vir a acontecer. Por isso que eu tenho esses 2 tipos ali de tutela, tá? A tutela preventiva, que é para quando a lesão vai acontecer, ainda não aconteceu, ou a ressarcitória, que é aquela que já aconteceu, tá? Então, eu vou entrar com uma ação popular, ou eu vou pedir para impedir, né? Preventiva, para impedir que aconteça aquele ato, porque ele é ilegal e vai causar uma lesão, ou porque aquele ato já aconteceu, aquele ato ilegal já aconteceu e já causou uma lesão, tá? Então, pode ser qualquer uma das duas. O Ministério Público, no caso de ação popular, ele não atua como autor igual na ação civil pública, tá? Aqui ele atua como fiscal do ordenamento jurídico. Professora, então o Ministério Público não pode entrar com essa ação? Não. O Ministério Público não pode entrar com ação popular, ok? Acho que era isso que eu queria falar para vocês. Depois eu vou terminar aqui, eu vou até anotar aqui, senão vou pegar muito tempo de vocês. Qual que é a ação preventiva, professora? Qualquer uma delas é tudo ação popular, mas você tem 2 formas de entrar com a ação popular. Por exemplo, você sabe que aquela lei, por exemplo, que o prefeito vai decretar, vai causar danos ao patrimônio, né? Um dano financeiro mesmo, né?
vai causar um dano financeiro ao município. Ele vai fazer vai comprar um negócio, uma licitação, que aquilo lá vai causar dano ao erário, por meio de licitação. Você sabe que vai acontecer aquela licitação, você pode entrar com uma ação popular preventiva, pedindo para que o juiz impeça o prefeito de fazer aquela licitação naquela forma, preventiva, tá? Então, é porque não aconteceu ainda. Agora, se já aconteceu, você pode entrar com uma ação popular ressarcitória. Ah, ele já fez a compra. Então, vamos entrar com uma ação popular para ressarcir o erário. E daí lá você vai discutir quem que vai ter que pagar. É o prefeito, é os funcionários, é todo mundo que participou, é o dono daquela empresa, tá? Aí a gente vai estar falando isso na próxima aula. Ok? Então, a gente tem a preventiva e a ressarcitória. A preventiva é para aquilo que ainda não aconteceu, é prevenção, tá? É para não deixar acontecer aquela lesão. E a ressarcitória é quando o mal já se fez, que nem no caso do Adilson, tá? Então, qualquer uma desses dois eu posso entrar. Quando já aconteceu ou quando está por acontecer. E tem que ser sempre ilegal. Eu tenho que ter uma lei falando que aquilo lá não pode ser feito, tá? Então, ilegalidade mais lesão. É requisito para a ação popular. Como que é, professora? O quê? Ilegalidade mais lesão. São os requisitos para a ação popular. Eu preciso da ilegalidade e preciso da lesão. Então, preciso falar, isso aqui está contrariando o artigo tal da lei tal. E vai causar tal lesão. Se for uma, né, que eu estou prevendo que vai dar problema. Ou, né, isso aqui vai em contrário ao que está previsto, por exemplo, na Constituição Federal, e causou isso de lesão. Então, eu quero um ressarcimento por conta disso. Mas é ilegalidade mais lesão. Obrigatoriamente, na ação popular, eu tenho que ter esses dois requisitos, tá? Beleza até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Professora. Diga. Sobre esse lockdown aí, fechamento do comércio e tal, caberia uma ação popular? Então, até caberia, ô Celso, se o STF não tivesse se manifestado. O STF se manifestou a favor, então, nesse caso? O STF, ele falou que os municípios e os estados podem legislar sobre isso. É só você ver as ações que os supermercados entraram, o pessoal do Mufato, do Angeloni, lá no ano passado, quando começaram com essa parte dos lockdowns, muita gente, muitas empresas, muitas indústrias entraram com ação popular contra o município, aí não é ação contra o estado, para que não sejam interditadas as atividades. Então entrou alegando várias coisas, falando sobre vencimento, etc. Enfim, abriram uma ação popular contra o município. E esse ano, de novo, quando fechou ali, que teve a liminar dos finais de semana, aí que estavam tentando fechar supermercado e tudo mais, e antes mesmo de sair o decreto... Eles já tinham ganhado a liminar. A defesa dos mercados aí já tinha a petição prontinha para protocolar, né? Era preventiva nesse caso, né? Exato. Porque era uma lesão futura, né? Eu não sei se no caso deles foi ação popular. A que eu vi foi mandado de segurança. A que eu vi foi mandado de segurança, não foi ação popular, tá? Mas teve uma do ano passado que chegou a ser fechada. Porque como a Havan fez uma também, porque a Havan foi interditada. Então, porque como uma época nova, né, gente? É um período novo. A gente nunca tinha passado por uma pandemia.
Então, os juristas iam estar tentando aí todos os tipos de ação. Mas eu acho que uma última que teve aqui do Angeloni, acho que foi um mandado de segurança. E daí ele também já conseguiu eliminar antes mesmo do decreto ser publicado, entrar em vigência. Mas tem a possibilidade da ação popular também. Obrigado, professora. Obrigado ao nobre colega Guilherme, que já está terminando o curso, né? Tem muitos a nos acrescentar aí. O Guilherme está terminando a administração, né, Guilherme? É, administração. Sim, prof, eu estou no último ano, inclusive amanhã é a minha apresentação da banca do TCC. O Guilherme está terminando a administração e começando direito. É isso aí, tem louco para tudo. Tem. O Guilherme, ele estava na turma de primeiro semestre, mas daí por conta das disciplinas que ele já tinha feito, aí ele foi mandado para o terceiro semestre e daí ele não conseguiu nem fazer as provas do primeiro semestre e nem fazer as provas do terceiro semestre. Por isso que ele estava falando aqui hoje que ele já terminou a prova. Por conta disso, que a resposta da faculdade foi só depois que as provas tinham terminado. 40 dias depois que começou a aula, saiu a minha dispensa de disciplinas, e aí eu fui realocado direto no segundo ano, no caso, do terceiro período. E aí, meu amigo, eu estou um trimestre atrasado. Mas vai dar tudo certo. Boa sorte amanhã, Guilherme. Meus queridos amores do meu coração, encontro vocês, então, terça-feira que vem, dia 18. Olha, semana que vem, dia 18, vai estar faltando um mês para o meu aniversário, hein? Vocês guardem a data, hein? É 18 de junho. Guardem a data para vocês me mandarem mensagem, hein? Senão, vou ficar entristecida. Beleza? Então tá bom. Meus queridos, um beijo, fiquem com Deus, boa semana, se cuidem, por favor. Boa noite, obrigado, professor. Valeu, boa noite. Boa noite, beijo, tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Éder, boa noite, tchau, gente. Tchau, professor, até mais. Tchau, tchau. Tchau, Adilson. Boa noite, Leila. Tchau, Alex.